Tá gravando? Tá gravando. Vamos lá. Foco automático, não me decepcione. Foca aqui, ó. Nesse rostinho. Foca aqui. Aqui, eu. Isso, foca aqui. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um react, porque a gente é bem youtuberzinho, a gente quer o quê? A gente quer visualização, então a gente vai usar a tag reagindo a alguma coisa, mas eu vou reagir a minha palestra no TEDx Floripa. Você não tá sabendo que eu dei essa palestra? Fica tranquilo que a gente vai assistir aqui junto, porque desde que eu dei a palestra, eu ainda não assisti ela, eu guardei esse momento pra assistir com vocês. É bom eu já começar dizendo que eu estava muito nervosa, porque assim, eu não me preparei de verdade, assim. Eu fiz o texto é a minha história, eu não tô inventando nada, então eu me garanti muito, entendeu? Eu falei assim, vou chegar lá, vou arrasar. Até que eu vi mais de 400 pessoas me olhando e as pernas começaram a bambear. Mas vamos lá, sem mais delongas que eu tô nervosa já, vamos apertar o play aqui? Vamos lá. Gente, já tô nervosa. Eu já tô nervosa de ver o nervosa, sabe? Que eu acho que vai ter... Ai, tomara que eu tenha arrasado, sério. Eu literalmente causo na rua. Uma coisa legal pra falar, vocês estão vendo que tem uma menina ali do meu lado? Todas as palestras tinham um intérprete de Libras. Enaltecendo esse trabalho. Lembra daquelas propagandas onde a mulher vai passando e todos os olhares se voltam para ela? Então, essa sou eu na rua desde sempre. E eu logo percebi que não era por causa dos meus lindos olhos verdes, mas sim por causa do meu bracinho. Aliás, gente, deixa eu apresentar o meu bracinho para vocês. Não precisa ter medo, ele não morde, ele é um fofo, ele tem uma personalidade não ótima. Precisa ter medo. Eu e o bracinho, nós nascemos juntos. E agora insira aqui uma cabritinha, né? Eu não sei se alguém aqui tem irmão gêmeo, mas quando a gente nasce com alguém, é uma coisa muito louca, porque uma pessoa sempre se destacou mais, e essa pessoa foi o meu bracinho. Ele sempre chamou mais atenção do que eu. E eu queria ser a Mariana, mas eu nunca fui só a Mariana. Eu sempre fui a Mariana do bracinho. Gente, aliás, é bom eu deixar claro que Mariana do Bracinho é o meu nome no Twitter. E se você não me segue ainda no Twitter, aqui estão todas as minhas redes sociais, ó. Tá perdendo tempo. Eu sou muito mais legal do que eu sou dele. Eu sou muito mais legal lá nas outras redes. Vamos lá. A respirada que eu dou. A respirada e nervosismo da pessoa. Porra, cara, a gente podia ter cortado essa respirada, hein? Por conta disso, a gente teve uma relação muito complicada. Acabava que eu tentava esconder ele de todas as formas possíveis. É então, quando eu fiz lá uns 11 anos, cansada de receber tanto olhar na rua, eu decidi que eu ia esconder ele. Então, toda vez que eu colocava uma roupinha de manga comprida, ninguém percebia que eu não tinha um braço. Eu passava por aí desapercebida, eu achava isso ótimo. Só não era tão legal quando estava 40 graus lá fora e eu estava de casaco. Muitas pessoas que não têm um braço utilizam dessa vantagem das mangas para esconder o bracinho. Muita gente tem dificuldade de botar as suas diferenças assim pra fora, entendeu? Assim que nem eu faço, sabe? Eu sei que muita gente fica o quê? Não consegue tirar os olhos do bracinho quando ele tá assim, doidinho. Ai, gente, vamos lá. Percebendo que eu não podia ficar escondendo isso o tempo todo, eu resolvi partir para outro lado. Então, eu comecei a querer uma prótese. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas muitas pessoas desde pequena perguntavam para minha mãe quando que ela ia me dar uma prótese. E a minha mãe sempre me falou que era só quando eu estivesse totalmente desenvolvida, porque senão eu ia ficar trocando de prótese o tempo todo, porque, não sei se vocês sabem, a prótese ela é feita do tamanho certinho do seu braço, do tamanho da sua mão, etc. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu falei para minha mãe, mãe, tô desenvolvida, cadê minha prótese? E aí, ela me deu a tal prótese. Quando a prótese chegou, gente, eu odiei a prótese. Parecia que alguém tinha pegado um braço de um manequim, com uma cor completamente mais escura que a minha, e me dado de presente falando, toma, esse é teu braço. A tal da prótese. Eu conto essa história melhor da prótese, gente, num vídeo que tá aqui, ó, aparecer aqui, ó, saiu assim, aqui, aperta, aí vai abrir outra janela. Aí você para aquela janela, volta pra essa pra gente terminar esse, tá bom? Beleza, vamos lá. E eu não queria isso. Verdade. Eu queria ter dois braços. Eu queria passar despercebida na rua. Insira a cabritinha.
E só quero fazer um adendo que a gente tá chegando a 100 mil inscritos. 100 mil inscritos! E quando a gente chegar em 100 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo comemorativo que é os 50 fatos sobre mim, que é uma coisa que vocês me pedem muito e que eu só vou fazer quando eu tiver 100 mil inscritos, tá bom? Então, chama aí, compartilha no grupo do Zap, entendeu? Do Zap Zap, tá? Compartilha. Compartilha bonito. E pede pros amigos se inscreverem, entendeu? Porque assim, só assim que eu vou conseguir que esse canal chegue a 100 mil inscritos, gente. Isso foi na época que eu entrei na faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, na primeira festinha, eu tava lá, de boa, dançando, descontraída, com meu novo braço, até que ele cai no chão e faz um barulho absurdo. Gente, essa é uma das piores histórias da minha vida. E, gente, eu passei Não sei porque eu montei no TEDx. tanta vergonha com essa prótese, que eu comecei a perceber que eu ia ter que mudar alguma coisa em mim, porque essa prótese não foi a solução dos meus problemas. Eu colocava a culpa dos meus problemas no meu bracinho, e quanto mais eu diminuía ele, mais eu escondia, mais eu abafava, mas a minha autoestima caía. Eu não conseguia me desvincular dele. Ele estava lá desde a primeira vez que eu dei um laço no sapato até meu primeiro beijo. Ele sempre esteve comigo. E hoje em dia, eu percebo que não sou só eu que sofri com padrões estéticos e sofro. Hoje em dia, eu percebo que pessoas sem deficiência sofrem pelo corpo que elas têm e não conseguem olhar com carinho para si próprio. Não conseguem perceber que esse é o corpo que a gente tem. Eu, você, sua mãe, seu pai, seu irmão, seus amigos, seu namorado. As pessoas tudo sofrendo, gente. A gente não tem que sofrer, não. Esse é o corpo que a gente tem. E a gente está sempre querendo uma coisa a mais, emagrecer, peito, bunda, músculos. E, gente, sinceramente, eu nunca ia conseguir ter um braço. Então, eu tive que olhar para mim e perceber que eu nunca ia ter um braço. Eu lembro que isso foi muito difícil para mim, porque eu era a única pessoa da minha turma que não tinha um braço. Eu era a única pessoa que não tinha um braço que eu conhecia. Eu não via ninguém na TV, eu não via ninguém no teatro, eu não via ninguém no filme. Até que eu assisti Edward Mãos de Tesoura. E eu lembro que eu amei o filme, porque pela primeira vez na vida um protagonista não tinha mãos. É verdade, gente. Foi a primeira vez que eu me senti representada. Foi com o Edward Mãos de Tesoura. Vocês acreditam nisso? E, gente, eu me identifiquei tanto com o Edward, com a história dele. Eu adorava ver ele cortando arbustos. É verdade, gente. Cara, eu acho que nem nos sonhos mais profundos do Tim Burton, uma mina lá de Florianópolis, sem um braço, iria se identificar tanto com Edward de Mãos de Tesoura, um filme de terror trash. Eu vivi a minha vida toda à espera de representatividade. E ela não chegava. E quando a internet chegou, eu acho que ninguém contava com a força dela para dar voz a opressões estruturais da sociedade. Com a internet, as minorias viraram multidões. E eu via pessoas falando sobre gênero, sobre cor, sobre raça. Eu não via as pessoas falando sobre deficiência. A deficiência, ela é uma minoria dentro da própria minoria, porque a gente é esquecido, a gente é escondido, a gente não é lembrado. A deficiência é uma das maiores minorias no mundo e ela engloba diversas outras minorias, porque qualquer pessoa pode ter uma deficiência. Eu nasci branca, eu não vou ser negra nem se eu quiser. Entendeu? Mas uma pessoa negra pode virar uma pessoa com deficiência. Você, que é uma pessoa sem deficiência e branca, você pode vir a se tornar uma pessoa com deficiência. Então, a deficiência é uma das minorias mais loucas que tem. Ela pode ser criança, ela pode ser idoso, ela pode ser mulher, ela pode ser homem, ela pode ser negro, ela pode ser baixo, ela pode ser alto, pode ser qualquer pessoa. A gente não deve ser esquecido assim, porque é muito louco que a gente é uma das maiores minorias que existem, uma das que mais engloba pessoas diversas e menos de 1% dos personagens nas TVs, nos personagens dos filmes, dos personagens nos livros, dos personagens nas novelas, nas séries, tem deficiência. Dá pra contar nos dedos os personagens com deficiência que vocês conhecem, não é? Isso é muito louco. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos parar de problematizar o vídeo, Mariana. Volta aqui, volta. E quando você vai falar sobre deficiência, você traz um especialista, você traz um médico, você traz um psicólogo, você não traz uma pessoa com deficiência. E isso me incomodava muito. Então, eu e o Bracinho tivemos uma ideia genial de criar um canal no YouTube para falar sobre isso. Eu esqueci de falar o nome do canal. Falei que eu tinha um canal no YouTube, esqueci de falar, vai uma mãozinha aí. Tem noção de um negócio desse? A menina não fala o nome do canal dela?
E desde então, eu venho representando milhares de pessoas com deficiência por esse Brasil, e muitas delas nem têm a mesma deficiência que eu, mas elas se veem na minha fala, elas se sentem incluídos pelas coisas que eu passo, pelo meu dia a dia. E a representatividade, gente, ela tem uma força muito grande. Vocês acharam que a cabrita tinha acabado? A cabrita não acabou, não. Tem algumas pessoas que assistem meu canal que são meus gêmeos de bracinho, que são as pessoas que eu chamo que têm a mesma deficiência que eu. Meus gêmeos de bracinho, essas pessoas, elas sempre vêm me contar como elas nunca tinham conhecido ninguém igual a elas. E hoje em dia eu conheço milhares de pessoas que não têm o mesmo braço que eu. Eu percebo que nem é tão diferente assim. E esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe que tem um filho gêmeo de bracinho. E eles me falaram que ela me falou que, assim, ela queria meu WhatsApp, porque ela queria que eu fizesse tipo uma chamada de vídeo com o filho dela, porque ele, desde que me viu na TV, num programa de TV, perguntava todos os dias para ela quando que a moça do bracinho ia estar na TV de novo. Porque ele se viu representado por mim, ele viu que ele pertence àquilo. E é uma coisa que ele nunca teve antes, que eu nunca tive antes. É verdade, gente. Esse menino me viu na Fátima, e aí a mãe veio falar comigo, menina, você precisa me ajudar, preciso do seu WhatsApp, a gente precisa fazer uma chamada pro meu filho te ver. Então, por mais que a gente aceite as nossas diferenças, eu percebi que a gente tem que assumir elas. Tipo, tirar do armário, sabe? Sair do armário e falar, olha, eu sou essa pessoa, eu tenho isso, eu vivo com isso, mas isso não me define. Eu acreditava, pelas diversas negações que eu já tive na vida, de, isso não vai dar para você fazer, isso não, Mariana, não precisa lavar a louça, querida, fica tranquila. Vários horários de pena me traziam uma ideia de que deficiência era uma coisa ruim, era uma coisa que me limitava, era uma coisa que me fazia menor que os outros. Até que eu percebi que não. E quando eu percebi isso, eu disse, eu preciso falar isso para as outras pessoas. Então, às vezes, eu recebo mensagens de pessoas sem deficiência que me dizem que elas estão muito agradecidas por eu estar ali mostrando como que eu vivo com a minha deficiência e continuo sendo uma pessoa forte, com personalidade, que me ama. Eu quis falar que se ama, né? Eu quis dizer que eu me amo, né? E isso é muito louco e é revolucionário, porque as pessoas não esperam que você ame você mesmo. Vai contra tudo que nos é imposto você se amar de verdade, principalmente se você tiver uma deficiência. Isso choca. Como assim ela é feliz e eu não? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que eu comecei o canal com um impulso. Eu comecei o canal porque eu não me via representada na cultura. Então, se você não se vê representado nos filmes, nas séries, nos livros, comece a falar sobre isso. Assuma o protagonismo da sua vida e lute pelas suas próprias lutas. Não me espere pelos outros. A gente precisa de você. A gente precisa ver o mundo pelos seus olhos. Obrigada. Gente, quando eu terminei o texto, que essa era a frase que terminava, né? Porque tinha duas frases que eu sabia bem desse TEDx. Era, eu literalmente causo na rua, que foi como eu comecei, e nós precisamos ver o mundo com os seus olhos, que foi a última frase que eu falei. Então, quando eu falei essa frase, eu falei obrigada, e as pessoas aplaudiram. Parece que, sim, 15 quilos de cimento aqui das minhas costas caíram, entendeu? E foi maravilhoso essa sensação. O vídeo está disponível, se vocês quiserem assistir, vai aparecer aqui. Se vocês quiserem assistir com mais calma, né, mostrar pros amigos e tal. Mas e aí, o que vocês acharam da palestra? Eu quero saber qual é a opinião de vocês. Não esquece de comentar aqui embaixo. Eu quero dizer também que eu gostei desse negócio da palestra, então eu acho que eu vou, sei lá, profissionalizar isso. Então, se você tiver algum lugar que você acha que eu tenho que dar palestra, me indica. Manda um e-mailzinho lá, olha, eu tenho uma moça perfeita para dar palestra. Me indica para RH, entendeu? Me indica para quem você quiser, só me indica. E aí a gente vai junto, a gente vai mais longe, a gente consegue representar cada vez mais pessoas. Com essa eu me despeço. Fica aí no canal, tem um monte de vídeo pra você assistir.